Olá, aqui é o professor Samuel Vilela e nessa videoaula nós vamos fazer resolução de equações de primeiro grau, exercícios resolvidos de equação de primeiro grau. Então, primeira coisa que nós temos que se atentar o comportamento de uma equação, porque o objetivo da equação é achar o valor desconhecido, que é x, que satisfaça essa expressão. Qual que é a ideia? Eu tenho que achar um valor, por exemplo, esse item A, que somado com 20 tem que dar 51. Intuitivamente dá até para fazer essas contas, mas eu preciso de uma metodologia, de um processo, quando a expressão não for tão simples. Então, primeira coisa que eu falo para todos os meus alunos, quem já estudou um pouco de equação, que tem dificuldade de equação, é o quê? Esqueça essa ideia de trocou de lado, troca sinal. Não existe troca de lado, troca sinal de número nenhum. Esse é um conceito errado e se você tiver isso na sua cabeça, você vai errar a maioria dos exercícios de equações de primeiro grau e quando estender para outros tipos de equação também. Então não existe troca de lado, troca sinal. A hora que você trocou de lado, trocou sinal, se estiver com esse raciocínio, para e pensa um pouquinho, porque provavelmente você pode estar errando. Pode ser que funcione por causa de uma coincidência, mas não existe isso. O que existe? O que você tem que entender para que possa realmente eliminar as dificuldades? Esse conceito de operações matemáticas. Porque quando eu troco de lado, eu não troco o sinal, eu troco a operação. Então, se eu estou em uma adição, vira uma subtração. Então, consequentemente, a adição é representada por sinal de mais. Aí a pessoa pensa que trocou o sinal, mas não é. Eu tenho que identificar se eu estou somando uma adição para virar subtração. Ah, mas se eu estiver na subtração, vira adição. Isso aqui são operações inversas. Esse que é o conceito de equação. Em contrapartida, nem sempre tem somente adição e subtração. Tem que também saber identificar quando tem uma multiplicação que se transforma em divisão e uma divisão se transforma em multiplicação. Então, sempre esse é o processo que nós chamamos de operações inversas. Então, eu troquei de lado, eu troco a operação matemática. Então, se eu não souber identificar qual operação matemática eu estou, eu não sei qual que eu vou chegar. Então, vamos aqui nos exercícios resolvidos entender esse conceito. Então, a ideia aqui é deixar o valor de x sozinho. Então, eu tenho uma equação que x está somado com 20 e vai dar 51. Então, ao jeito que eu falei, estou entre x e 20, eu tenho uma relação de soma. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tentar tirar esse 20 daqui e trocar de lado. Em equação, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que fazer na outra linha. Só pode existir em cada linha um sinal de igualdade. Se você colocar dois igual aqui para frente, você já errou a equação. Já não é mais uma equação. Então, equação, sempre uma linha para baixo, nova, porque a igualdade é o meio desse processo de troca de lados. Então, eu vou fazer o quê? Eu sempre costumo fazer a leitura da esquerda para a direita. Eu vou tirar esse cara, então eu vou vir aqui da esquerda para a direita, copiando tudo menos esse cara aqui. Esse cara eu não vou copiar. Então, primeira coisa é o x, pulei ele, depois vem o igual, e depois igual 51. Agora eu vejo o que eu faço com o 20. Se ele estava somando a adição, ele vira subtração. Então, menos 20. Então, parece que houve troca de sinal, mas não, era uma adição que virou uma subtração. Apareceu uma conta que eu consigo resolver numericamente? Eu resolvo. Então, na outra linha, x igual, não pode sumir x, não pode sumir igual. Sumiu x, acabou, errou. Sumiu igual, errou. Apareceu duas igualdades na mesma linha, errou. Então, são vários erros que o pessoal costuma fazer. Não pode ter duas igualdades, não pode sumir com a letra e não pode sumir com a própria igualdade. Resolvendo aqui vai dar 31. Então, portanto, o valor que eu substituir aqui, se eu quiser verificar, que vai somar com 20, vai ser 51. Então, para reforçar essa ideia, vamos no outro aqui. O que está impedindo de x ficar sozinho, porque eu tenho que deixar o x sozinho, primeiramente é esse valor aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou tentar jogar para o outro lado, mas não vou fazer aqui na mesma linha. Tem que sempre fazer uma linha nova. Então, aqui vai ficar x, igual eu falei ali, eu venho lendo, pulei esse elemento, então tenho que copiar a igualdade em seguida, tá vendo que eu só estou pulando esse valor, e esse valor primeiro, então faça a cópia primeiro para depois marcar o valor. Esse valor está subtraindo do x, eu quero x tirar 2,
Então, se eu estou subtraindo, a operação inversa vai ser somar 2 no outro lado. Então, se eu estou subtraindo, eu somo no outro lado. E aqui eu faço uma operação de soma. Lembrando que soma de números opostos mantém o sinal do maior aqui em módulo, que é 7, e sinais diferentes eu sempre subtraio, na verdade. Então, menos 5 vai ser o valor que satisfaz essa equação. Então, eu treinei aqui nesses dois exemplos a ideia do quê? Eu tinha um valor que estava dificultando o x ficar sozinho e eu precisava trocar ele de lado. Quando eu troquei de lado, eu troquei a operação. Nesse primeiro estava somando, veio subtraindo. Nesse segundo estava subtraindo, veio somando. Então, não há troca de sinal. Era a operação de adição que virou subtração. Operação de subtração que virou uma adição. Então, vamos agora ampliar o conceito aqui com mais elementos nessa história. Então, aqui no próximo exercício, no item C, agora eu estou com um valor que está junto com x. Então, vamos ver qual que é o comportamento disso aqui. Toda vez que eu tenho aqui um número na frente, é a quantidade de x que eu tenho. Então, aqui, entre 5 e o x, existe uma multiplicação. Então, toda vez que eu quero separar um número que está com a letra e não tem nada aqui impedindo ele, eu vou executar a operação inversa. Então, se está multiplicando 5, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Esse cara aqui eu não vou copiá-lo, então eu vou copiar tudo que sobra, que é x igual a 20. Depois que eu copiei, que eu vejo o que eu faço com aquele valor que eu não mexi, que eu não copiei. Então, eu vou fazer o quê? Estava multiplicando, ele passa dividindo. Tá vendo aqui, ó, que 5 é positivo? 5 é positivo também. Não existe troca de sinal. É exatamente o que está aqui que vai aqui para baixo. Se esse valor é positivo, vai positivo. Se ele fosse negativo, ele ia ser negativo. Ele tem que manter o sinal. Aqui no final, nós vamos fazer o quê? Ou simplifico ou divido. Aqui é um número múltiplo, então eu consigo dividir 20 por 5, então dá 4. Meu valor de x nessa equação é 4. Então, eu vi a operação inversa da adição, que é subtração, da multiplicação, que vira uma divisão em forma de fração, tá? Não utiliza 2 pontinhos aqui. Multiplicou, passa um risco, divide como fosse uma fração. Agora, vamos ver uma mais elaborada. Eu tenho 3x, que é 3 vezes x, menos 1, igual a 8. Primeira coisa, eu sempre mexo com esse elemento que não tem x, que nós já aprendemos como operar com ele. Vou vir aqui, igual eu falei, ó. Copio tudo o que eu não vou mexer. Eu não vou mexer com 3x, então copiei. Igualdade tem que ter sempre. O 8 também não estou mexendo, que está no outro lado, tá? Então tá vendo que eu desloquei aqui, ó? Não é coisa alinhada, tá? Não é porque o 8 estava aqui no papel que eu só escrevi aqui para cá que ele mudou de lado, tá? Ele mudou de lado só quando eu troco do lado da igualdade. Ele está à direita ainda, tá? Tem pessoal que só porque desalinhou aqui já colocou negativo, já errou, tá? Esquece isso, troca de sinal. Agora vamos ver aqui, ó. O 3x está tirando 1. Está sendo subtraindo 1 dele. Se eu quero passar esse elemento para o outro lado, então eu vou ter que somar 1 no outro lado. Então eu somei. Vou executar essa soma. Então fica 3x igual a 9. Quando o elemento com x estiver sozinho, que eu não tenho mais esse cara, aí eu faço a mesma coisa daqui. Tá multiplicando o número, passa dividindo. Então eu estou separando o x. Então fica x igual a 9 dividido por 3. Então, portanto, vou fazer aqui na frente. O meu x vai ser igual a 3. Então, resolvido. Próximo. E 2x mais 1 igual a 3x menos 21. Vou trocar de lado primeiro os valores numéricos, que eu quero que eles fiquem à direita, e os valores com o x eu quero que fique para a esquerda, porque agora tem x à esquerda e tem x à direita. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma troca de lado para deixar os valores com x à esquerda e os valores numéricos à direita. O que eu faço? Vou tentar trocar esse elemento aqui para cá e esse elemento para cá, para a esquerda. Então, como vai ficar? 2x
Esse elemento aqui, eu olho para a esquerda dele, que não tem nada. Então, ele é associado a um número positivo. Então, é associado a uma soma, tá? Então, não vou associar com esse sinal. Associo com o sinal que está nele. Então, ele é como se fosse uma soma de 3 positivo. Quando eu troquei de lado, vira menos 3x igual. Ok? Então, você viu que eu já troquei esse 3x subtraindo no outro lado. Agora, eu vou trazer esse mais 1, que está somando, para a esquerda. Copio menos 21, somo, ele estava somando, vem subtraindo, e eu tenho o quê? Repassando. Esse passou subtraindo, esse passou subtraindo também, por causa dessa posição. Aí eu executo aqui, eu tenho 2 tiro menos 3, então fica menos 1x, que 2 menos 3 menos 1, igual. Menos 21, menos 1. Então, os sinais são iguais. Na adição, eu junto, tá? Eu mantenho o sinal. Então, menos 22. Então, menos 21, menos 1, menos 22. O que eu faço? Eu tenho que tirar esse cara daqui. Agora, a mesma história daqui. Tá multiplicando, passa dividindo. Do jeito que tá. Não troca o sinal. Então, fica menos 22 dividido por menos 1. Então, portanto, fazendo essa divisão, aqui na divisão sinais iguais dá positivo, 22 dividido por 1 dá 22 positivo. Então, esse é o valor. Mais um sobre esse comportamento aqui, como tem x à esquerda, x à direita. Então, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou trazer elementos com x para a esquerda e números para a direita e vejo como fica as operações. Então, aqui eu tenho 9x, ok? Aqui menos 2, então eu estou subtraindo 2x nesse lado da operação. Quando eu passar para lá, ele vai passar somando. Porque está número com a letra junto, então não estou quebrando para virar uma divisão esse cara aqui. Ele está junto, de uma vez só para a esquerda. Mais 26, aqui o 4 está somando com 9x. Se eu quero tirar ele desse lado, ele passa subtraindo. Então, aqui, somando 9 com 2, fica 11x. E aqui eu fico 26 menos 4. 26 menos 4 dá 22. Mesma história. Agora, eu quero separar o x do 11. O 11 está sempre multiplicando. O número que estiver com x sempre está multiplicando quando está no lado aqui. Então, passo dividindo. Então, 22 dividido por 11. Portanto, eu tenho que x é igual a 2. Então, aqui nós tivemos uma aula de exercícios resolvidos de equação, para que eu possa masterizar, entender, ter maior compreensão que não existe essa ideia de troca de lado, troca sinal. Na matemática, em todos os tipos de equação, eu troquei de lado, eu troco a operação matemática. Soma vira subtração, multiplicação, divisão, e tem outras operações que veremos em outras aulas que também tem essa ideia de operação inversa, tá? Então, tenta ver com calma todos os exercícios aqui. Tem exercícios mais elaborados, claro, de equação de primeiro grau, mas aqui dá para dar uma ideia clara do comportamento de soma, subtração, multiplicação, divisão. Obrigado e deixa um joinha aí no vídeo logo abaixo.